Senhoras e senhores, boa noite. Bem-vindos ao segundo dia do primeiro webinário de segurança de voo da Amazônia. Lembramos que as manifestações expressas pelos militares do CERIPA 7 e pelos palestrantes representam exclusivamente as manifestações, as opiniões de seus autores, não necessariamente a posição institucional das instituições às quais pertencem. Reiteramos que todos os presentes concordaram em participar deste evento de forma espontânea, ação pela qual autorizam o uso de sua imagem para a transmissão que estará disponível nos canais oficiais deste serviço regional. Comunicamos ainda que as perguntas ao palestrante deverão ser encaminhadas ao grupo do WhatsApp, criado exclusivamente para esta apresentação, cujo link de acesso foi enviado juntamente ao link de acesso a essa transmissão. Aqueles que desejarem receber o certificado de participação deverão enviar seu nome completo e e-mail no chat desta sala de transmissão. O CERIPA 7 promove este webinário com a finalidade de disseminar preciosos conhecimentos sobre a atividade aérea e sua regulamentação voltada a boas práticas relacionadas à prevenção de acidentes aeronáuticos, com foco na comunidade aeronáutica da Amazônia Ocidental e demais regiões do país. Neste momento, ouviremos as palavras do Tenente-Coronel Aviador Antônio Carlos Neves Trigueiro, chefe do 7º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Senhoras e senhores, boa noite a todos. Inicialmente, gostaria de registrar a presença de todas as pessoas que estão online nesse horário, as autoridades aqui presentes. Muito obrigado por estarem juntos conosco essa noite. Sejam todos muito bem-vindos à segunda palestra online do nosso primeiro webinário de segurança de voo da Amazônia. Seguindo as diretrizes bem definidas pela missão do CERIPA 7, que é planejar, gerenciar, controlar e executar atividades relacionadas com a prevenção e investigação de acidentes aeronáuticos na aviação civil, no âmbito de sua jurisdição, que engloba os estados do Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima, isso equivale a aproximadamente 26% do território nacional, estamos dando continuidade ao nosso webinário, evento esse que teve a sua primeira edição em 2009 e vinha ocorrendo anualmente na modalidade presencial até ano passado, antes da pandemia. Neste ano, os protocolos de segurança sanitária impostos pela pandemia da Covid-19 nos impediu de realizar o seminário presencialmente. Porém, com o intuito de continuar levando informação à comunidade civil e aumentar o nível de consciência situacional do setor aeroviário e aeroportuário por meio de disseminação de ideias, doutrinas e boas práticas de segurança de voo, estamos dando continuidade ao evento de forma totalmente online, nos adaptando assim ao novo normal. Nessa segunda noite, temos a satisfação de receber o Brigadeiro do Ar da Reserva, Carlos Alberto da Conceição, ex-chefe do CENIPA e atualmente gerente nacional da empresa McLaren Aviation, uma das maiores reguladoras de seguro aeronáutico do mundo. O Brigadeiro Carlos atua no CIPAER desde 1984 e continua realizando investigações de acidentes e incidentes aeronáuticos para a empresa McLaren no Brasil e em toda a América Latina. Sendo assim, passo a palavra ao nosso mediador, capitão Antunes, para que possamos dar início ao nosso evento. Desde já, agradeço a presença virtual de todos. Muito obrigado. Apresentação do palestrante. O Brigadeiro do Ar Carlos Alberto da Conceição é natural da cidade de São Paulo e ingressou na Força Aérea em março de 1936. Principais cargos exercidos: chefe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, acumulando também o cargo de chefe da Assessoria de Segurança Operacional do Controle do Espaço Aéreo e presidente do Comitê Nacional de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos do Brasil. Foi comandante do 6º Esquadrão de Transporte Aéreo, adjunto de Operações do Estado-Maior de Defesa do Ministério da Defesa, chefe do 5º Serviço Regional de Aviação Civil, chefe de gabinete do Estado-Maior da Aeronáutica e adido de Defesa Aeronáutico junto à Embaixada do Brasil na República Popular da China. Atua na área de segurança de voo da aviação civil e militar e é investigador master de acidentes aeronáuticos há 36 anos. Possui mais de 5.000 horas de voo e atualmente atua como instrutor do Technical Cooperation Boreal da ICAO em Aviation and Flight Safety Management Standard and Accident Investigation and Human Factor. Investigador de acidentes e incidentes aeronáuticos e gerente da McLaren Aviation. Instrutor do CENIPA, ministra curso básico de prevenção de acidentes aeronáuticos, curso básico de investigador de acidentes aeronáuticos e curso de fator humano no exterior.
É professor universitário no curso de Aviação Civil, curso de Segurança de Voo na Faculdade ICESP de Brasília. Brigadeiro Carlos, seja bem-vindos ao nosso webinário. A palestra está à sua disposição, audiência. Muito obrigado, Antunes. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer o convite do Brigadeiro Adolfo e toda a equipe. Um agradecimento especial ao Tenente Coronel Trigueiro, chefe do Seripa 7, e toda a sua equipe, Antunes e todo o seu efetivo. Agradeço o convite de poder estar aqui participando com vocês de temas fundamentais para a gente na segurança de voo. Então, o Antônio já falou, atuo nessa área há 36 anos e para mim é uma satisfação poder estar ainda hoje, já sexagenário, e continuar nessa minha atividade, não só da prevenção e investigação de acidentes. Então, para mim é um prazer poder estar aqui com vocês, para a gente bater um papo, trocar ideias, né? Trocar informações e da vivência que eu tenho nessa área. Então, para mim, muito obrigado pelo convite mais uma vez e estou à disposição de todos. É um prazer também estar recebendo todos que estão nos assistindo, não só aqui no Brasil, como no exterior. Pessoas que eu conheço do exterior, que estão presentes. Então, muito obrigado pela presença de todos, não só aqui no Brasil, como fora. Então, vamos dar início aqui para a gente... Nós não temos muito tempo, né? Então, vamos já iniciar o nosso bate-papo. Então, o assunto, como nós falamos, são os aspectos básicos da segurança de voo. E para que a gente atinja esse objetivo, eu vou seguir esse pequeno roteiro, onde nós vamos falar do uso inapropriado de peças não homologadas na aviação civil, vulgos parte e manutenção. Vamos falar de táxi aéreo clandestino, TACA, ou táxi aéreo pirata, e vamos terminar com um estudo de caso, um estudo de caso simples. Uso inapropriado de peças não homologadas na aviação civil, vulgos parte. Então, nós começamos mostrando isso. Um artigo do G1, polícia descobre oficinas que reparam aviões usando peças condenadas. Né? Então, isso aqui foi de 2018. Entre alvos de investigação está a Bimotor Tal, alugado por uma família do apresentador Luciano Huck, Angélica, que fez pouso forçado em 2015. Então, nós já começamos a mostrar a realidade. A realidade é essa, que nós estamos passando pelo país. Como eu falei, eu investigo acidente aeronáutico no Brasil todo, continuo investigando pelo Brasil todo, inclusive na América do Sul, às vezes somos chamados também. Então, eu estou em contato com oficinas, estou em contato com empresas, em contato com pilotos, pelo Brasil, do norte ao sul, leste a oeste. Sou acionado e eu vou fazer investigação de incidente ou acidente. Então, toda semana, praticamente, eu estou em campo e vendo situações como essa. Então, o que vem a ser o bogus part, né? O uso inapropriado de peças não homologadas. Unapproved parts é qualquer peça, componente e material que não foi fabricado ou reparado de acordo com as normas da Federal Aviation Administration, FAA, aqui no Brasil, ANAC, né? Tem um setor específico da ANAC, que é a GGCPA, que é a Gerência Geral de Certificação de Produtos Aeronáuticos, né? Inclui-se também a insuficiência de registros ou documentos que não condiz com os requisitos exigidos pela mesma. Essas peças não aprovadas seguem uma classificação ampla, na qual se incluem peças falsificadas, peças roubadas, que excederam seus limites de tempo de voo, de acordo com os fabricantes, aquelas aprovadas indevidamente,
ou marcadas fraudulentamente, uso de peças não aeronavegáveis e a utilização de componentes sem procedência, bem como a ausência de manutenção preventiva. Tudo isso está nesse pacote. Na aviação, os componentes não aprovados, as peças não aprovadas, são designados informalmente como bogus part. Então, historicamente, o acidente envolvendo o voo Pan Air 394, matrícula Lima November, Papá Alfa Alfa, foi um voo charter da companhia aérea norueguesa Partner, que caiu em 8 de setembro de 89, 18 quilômetros ao norte, na costa norte da Dinamarca. Todos os 50 passageiros e 5 membros da tripulação a bordo da aeronave morreram. O acidente foi causado pelo uso de peças falsificadas de aeronaves em reparos e manutenção. Vejam como é importante. Não só peças falsificadas de aeronaves em reparos e manutenção. Historicamente, foi uma das primeiras ocorrências que voltou às atenções da comunidade aeronáutica mundial a esse problema de peças não aprovadas, certificadas. O avião mudou de proprietário várias vezes, teve várias modificações. A aeronave tinha vários registros anteriores, como todos esses aqui, e foi reconstruída após um incidente durante o pouso em 1978. A modificação mais significativa foi uma mudança de motores, a pistão para motores turbo-hélice em 1960. Isto adicionou mais potência à aeronave. Uma empresa canadense especializada na manutenção da Convair era a proprietária da aeronave antes da Partner adquiri-la. O Lima November Papa Alfa Alfa foi uma das aeronaves mais recentemente adquiridas da frota da companhia aérea. E no momento do acidente, a Partner estava em dificuldades financeiras. Então, nós já podemos visualizar que nós temos várias coisas similares que acontecem no nosso dia a dia, não só aqui no Brasil, como no exterior, que é a parte de reparo em aeronaves, a importância que são os reparos nas aeronaves com peças certificadas, né, que tenha procedência, que tenha rastreabilidade. Isso é muito importante. Dificuldades financeiras. Hoje no mundo, com essa pandemia, estamos passando, várias empresas passam dificuldades financeiras. Então, tudo isso é para que todos que estão assistindo pensem esse grave problema que nós enfrentamos no mundo, que são peças não certificadas, usadas, ocorrendo acidente aeronáutico. Ainda voltando no acidente da Conair, uma revisão dos registros de manutenção da aeronave revelou que durante a revisão, o mecânico descobriu desgaste em um dos 4 parafusos que mantinham o estabilizador horizontal e seção de cauda juntos e o substituiu. Depois que os investigadores recuperaram todos os 4 parafusos, luvas e pinos, eles descobriram que o parafuso e as peças instaladas pela empresa canadense eram equipamentos devidamente aprovados. Mas os outros 3 parafusos, e suas peças eram falsificados e foram incorretamente tratados termicamente durante a fabricação. Vejam a gravidade disso. Então, quem são os maiores fornecedores de bogus parts, ou seja, os maiores fornecedores mundiais de peças aeronáuticas não aprovadas? São Estados Unidos, China e alguns países do Sudeste Asiático. Então, esses são os maiores fornecedores dessas peças não aprovadas. E que tem muitas pessoas pelo mundo que compram essas peças. Por conta de quê? Do preço. Essas falsificações, para terem uma ideia, no mundo, movimentam bilhões de dólares. Bilhões de dólares são movimentados ao redor do mundo com bogus part. Então, é muito preocupante. Nós temos que passar conhecimento e conscientização aos proprietários, operadores e mecânicos de aeronaves para a importância de seguir
toda a regulamentação, manuais, programas de manutenção e as orientações dos órgãos reguladores sobre o uso de peças não aprovadas. Falsificação, normatização, supervisão, conscientização, conhecimento e regulação são ferramentas essenciais para a prevenção de ocorrências aeronáuticas. Veja, eu listei aqui o que é de mais importante. Nós estamos falando, sem fiscalização, nós vamos continuar vendo essas cenas. Sem normatização, sem regulação. Nós precisamos ter regulação, sim. São ferramentas essenciais para que a gente não tenha situações como essa. Para que os investigadores não tenham desprazer de, no decorrer de uma investigação, levantarem peças não certificadas no acidente. Aeronaves acidentadas são potenciais fontes de bogus part. É outra coisa importantíssima. Todos os acidentes aeronáuticos, nós temos que ter um cuidado especial. Não só a equipe de investigação, não só o órgão regulador, mas as oficinas que estão reparando, ou então o momento que você vai fazer a destruição dessas peças. É importante destruir peças que são scraps, que são condenadas, nós temos que destruí-las. Então, aeronaves acidentadas são potenciais fontes de bogus part. Isso aqui é um acidente de um 737 da American Airlines ocorrido na Jamaica. E que você, no final, se você não tiver um tratamento correto, você vai ter peças dessa aeronave acidentada voando em outros aviões. Aí uma pergunta, você pode utilizar uma peça que esteve presente num acidente? Você pode, desde que seja recertificada. Ela tem que passar por um processo de recertificação para poder voltar ao seu serviço. E muitas vezes não é feito isso. Agora mesmo, eu estou investigando vários acidentes, aviation. Então, nós terminamos agora, o dia de hoje mesmo, durante a parte da manhã, estava fazendo já contato para a destruição das peças que foram condenadas. Essa é uma preocupação que nós temos que ter. Todos nós. Eu vou voltar um pouco, olha só, a consciência. Nós temos que ter a consciência, conhecimento, conscientização. Não só dos proprietários, como dos mecânicos. Nós temos que ter. As pessoas têm que estar envolvidas com isso. Nós não temos fiscalização, número suficiente no mundo. Nós não temos. É muito difícil. Nós temos, sim, que passar essa conscientização, não só aos proprietários, como às oficinas. As oficinas não aceitarem isso, né? A desmontagem de aeronaves fornece uma grande quantidade de componentes, muitos não aprovados. Então, todos esses acidentes que ocorrem, incidentes, nós temos que ter uma preocupação muito grande com o destino. Por exemplo, em um acidente, destino, se aquela aeronave teve uma perda total, nós temos que cuidar para que aquela aeronave, aquela perda total, aquele resto de aeronave, aqueles destroços sejam destruídos, para que ninguém utilize em outra aeronave indevidamente. Um problema frequente também é a violação em manutenção. Isso, a violação em manutenção, consigo visualizar com frequência. Muitas vezes com frequência, pelas oficinas que eu ando pelo Brasil. Então, um problema frequente é a violação e manutenção de aeronaves. Vários acidentes mostram que uma ação ou omissão voluntária em procedimentos de manutenção provocaram ou contribuíram para a grande quantidade de acidentes. Vejam, o que nós precisamos fazer para ter prevenção nas oficinas de manutenção? O que nós precisamos?
Eu não sei se é só o retorno que eu estou tendo, mas eu acredito que tenha algumas pessoas que estão me assistindo, estão com o microfone aberto. Então, eu pediria que quem estiver assistindo agora, que se cuide para fechar os microfones, por favor. Então, vejam, o que nós precisamos para fazer isso aqui, esse item que eu escrevi aqui, problema frequente de violação e manutenção. Número 1, as oficinas, para que elas possam fazer uma boa manutenção, ter uma organização. Uma organização. Oficinas organizadas. Quando eu falo oficina organizada, é que ele tem um controle de ferramental, que ele tem um controle no momento que ele termina uma manutenção diária, ele cuide para que tubulações não fiquem abertas, que ele tenha a preocupação de tampá-las, e várias outras coisas importantes de prevenção na manutenção. Eu dou curso sobre isso, aula em prevenção de manutenção em empresas, e que tem que cuidar com isso. Nós temos vários exemplos de acidentes por conta de manutenção indevida, violações na manutenção, utilização de peças não certificadas. Então, podemos citar como violações frequentes, descumprimento das diretrizes de aeronavegabilidade, por exemplo, execução incorreta de procedimentos de manutenção. Vários acidentes já ocorreram por procedimentos incorretos na manutenção. Hoje em dia, vejam, são vários temas que a gente teria para falar hoje, mas nós não temos esse tempo, infelizmente. Mas nos cursos que eu ministro, são matérias, né? Então, um dos procedimentos de execução incorreta de procedimento de manutenção, um dos problemas sérios que nós temos hoje em dia é isso aqui, chamado celular. Na aviação, celular. Quando a pessoa está fazendo uma manutenção, toca o telefone, ele vai atender, ele para o procedimento que ele estava executando ou continua sem a devida atenção. Então, eu falo, assim como nós temos com os pilotos que estão cruzando 10 mil pés e falam cabine estéreo, mas ninguém... É raro encontrar uma tripulação que efetivamente faça isso como padrão. Mas não tem cabine estéreo, ele cruzou 10 mil pés, ele só vai falar assuntos operacionais do seu procedimento, da sua atividade que está sendo desenvolvida de 10 mil pés até a hora que pousar, até o corte do seu motor. Ele não vai estar falando sobre o seu final de semana, nada. Ele vai estar falando sobre a sua operação, né? Desde briefings, de procedimentos e etc. 10 mil pés, cabine estéreo. E o que eu faço? O que eu falo na manutenção? Nós temos que ter o procedimento de manutenção estéreo. Manutenção estéreo. O que vem a ser a manutenção estéreo? É você circular a sua aeronave na hora de uma manutenção, ter os equipamentos todos corretos para você poder fazer a sua manutenção, ter a sua ordem técnica para você consultar, não ficar nada de memória, porque o ser humano está passível de esquecimento. Por isso que existe checklist para tudo. Nós temos que ter tudo que envolva a manutenção naquele cercado da aeronave e utilizar a palavra manutenção estéreo, não entrar com celular, quer falar com alguém, pare o que está fazendo, saia dessa área de manutenção. Quer comer alguma coisa, saia da área de manutenção. Lá dentro da área de manutenção, somente falar aspectos de manutenção. Então, vamos continuar. Então, podemos citar como violações frequentes, descumprimento de diretrizes de aeronavegabilidade, que são mandatórios, execução incorreta de procedimentos de manutenção, uso de peças não homologadas, falta de registro de pane nos diários de bordo. Tem muitos pilotos que têm uma pane e não relatam no diário de bordo. Isso é violação. Nós já investigamos acidentes que a empresa não
não registrava absolutamente nada. Botava num caderninho separado. Num caderninho separado. Ela colocava as panes. Se desse para cumprir, cumpria. A aeronave estava disponível. Importantíssimo isso. Falta de registro de manutenção sem a devida correção. Isso é grave, gente. Nós temos isso, sim, aqui no Brasil. Temos. No passado, e até hoje em dia, quando eu quero dizer no passado, é porque comentávamos, né? Tem piloto que bota hora BIC para colocar o número de horas de voo que ele tem, hora BIC, né? Caneta BIC, hora BIC. Ele não voava, mas botava 1 hora de voo. Hoje, acreditem no que eu estou falando, nós temos hora BIC na manutenção. Temos hora BIC na manutenção. Isso é grave. Então, isso são violações frequentes, né, na manutenção. O que vem a ser componentes críticos na manutenção? Componentes críticos na manutenção. É aquele que possui limite de utilização para revisão, substituição, teste ou calibração previsto no programa de manutenção do fabricante. Então, o engenheiro estuda a vida toda para falar que aquela peça tem tantas horas de vida útil, tem tantos anos de utilização. E nós temos que seguir isso. A aviação, obviamente que os custos elevados, né? Há uma grande motivação de falsificação por conta dos custos elevados, obviamente. Eu sei disso. Mas a aviação, nós temos que ser profissionais. Não podemos, se o limite de utilização de uma peça é X, nós temos que... Era X, não é X mais 2, não. Esses limites podem ser estipulados em horas de utilização, números de pousos ou ciclos, tempo calendárico, métodos estatísticos de controle ou quaisquer outros métodos de controle pré-definidos e aprovados. Muitos de vocês podem estar pensando, pô, o cara está falando, está chovendo no molhado, pô. Todo mundo sabe disso? Exatamente. Simples assim. Todo mundo sabe disso, mas continuam fazendo violações. Esse é o problema. Continua a violação. Eu sou testemunho disso. Eu não fico em ar-condicionado. Só estou bonitinho aqui hoje para poder fazer a minha live aqui para vocês. Meu dia a dia é no campo. Meu dia a dia, pelo Brasil e no exterior, é no campo, gente. É em locais de difícil acesso e por aí vai. É em empresa de manutenção. Esse é meu dia a dia. E eu visualizo tudo isso. Podem ser propostos pelos fabricantes, inicialmente de forma conservadora, ou pelos operadores, em função de suas operações específicas, com a necessária aprovação e acompanhamento de quem? Da Autoridade Aeronáutica de Aviação Civil. Isso aqui seria, aqui no Brasil, a ANAC. Estados Unidos, a FAA e assim por diante. Então, esses são os componentes críticos. Isso é componente crítico na manutenção. E nós temos que seguir. Por isso que eu falei lá no início, conscientização do proprietário, conscientização da manutenção, conscientização do proprietário da empresa de manutenção e assim por diante. Se nós tivéssemos, se eu sou dono de uma empresa de manutenção, chega uma aeronave para fazer manutenção, eu tenho que ver se ela foi, primeiro se foi comunicado ao órgão investigador, à Autoridade Aeronáutica de Investigação, se foi comunicado à Autoridade Aeronáutica da Aviação Civil, ANAC, se está tudo autorizado, deslocamento dessa aeronave, se está autorizado o início dos reparos dessa aeronave, rastreabilidade, gente. Nós temos oficinas no Brasil hoje que recebem aeronaves acidentadas sem a mínima comunicação. Mínima comunicação. Então, o que eu falo para vocês é que se eu sou, por isso que eu falo da conscientização, se eu sou dono de uma oficina, chega uma aeronave, eu queria saber se está tudo certo. Outra coisa, jamais ia autorizar os meus mecânicos colocarem peças não homologadas. Jamais. Isso também, sem contar peças que muitas vezes uma empresa fala, precisa trocar uma bomba aqui, X.
Aí ele compra a bomba nova, mas instala uma bomba que não é a nova. E por aí vai, gente, em tudo. Tá? A gente tem esse tipo de coisa, esse tipo de procedimentos em carros, em veículos, porque isso nós temos todo dia, é uma coisa. Agora, na aviação, gente, eu estou aqui hoje, batendo esse papo com vocês, atividade da minha vida, né? Esses 36 anos que eu passei na Força Aérea, esses 7 anos e meio que eu estou na McLaren Aviation. Eu cuido, gente, de vidas. É isso. O meu compromisso é vidas. Não é politicagem, não. Vidas. Vidas. Cada investigação que eu vou não só para investigar, mas para fazer prevenção também. Também. Eu faço prevenção no meu dia a dia da minha atividade, inclusive na McLaren. Como eu já peguei carta de aeródromo errada, por exemplo, em Recife. A carta do aeródromo de Recife com uma taxiway errada. Uma carta de aeródromo. Eu não estou falando em 1984, quando eu comecei a investigar, não. Eu estou falando em 2018, há 2 anos atrás. Então, são situações que a gente precisa ter uma consciência, gente. Uma consciência. Nós precisamos conscientizar as pessoas. Gente, o que eu estava querendo falar com vocês é que o meu objetivo aqui hoje, como em tudo nessa minha vida, nesses 36 anos, na McLaren, tudo, é salvar vidas e equipamentos. E outra coisa que eu gostaria de deixar bem claro, aqui eu aprendi uma coisa na Força Aérea, que críticas é a arte de apreciar méritos e deméritos para um aperfeiçoamento futuro. É exatamente isso que eu estou fazendo aqui nessa live, ok? A minha intenção é salvar vidas e equipamentos. Isso que é o principal. E outra coisa, bem importante, na segurança de voo não cabe política, gente. Não só na segurança de voo, como em qualquer organização de aviação, não cabe política. Sabe por que não cabe política? Porque nós cuidamos de vidas. Não pode ter politicagem, não. Se tiver ruim, eu tenho que falar que está ruim. Se tiver bom, eu tenho que falar que está bom. É botar em prática a palavra crítica, a arte de apreciar méritos e deméritos. Não tem que ter mimimi, milindre, nada. Nós temos que falar, ser direto. Direto, como eu sou e sempre fui e sempre vou ser, né? É isso. Então eu estou aqui para salvar vidas e equipamentos. E a gente fazer prevenção, tá? Não cabe política. Tanto é que, no meu entendimento, qualquer organização, seja ela governamental ou não, nós temos que ter profissionais da área nessa área. Porque é de vida que a gente cuida. Tem o Brigadeiro Carlos num algum lugar aí, ok, ele é o chefe e tal, né? Ele não entende do negócio, mas é o chefe. Na nossa área não pode ser assim, não. Na nossa área não pode, porque a gente cuida de vidas. Tem que ter conhecimento. Conhecimento. Então, esses itens críticos aqui na manutenção, eu acredito que vocês entenderam. Tem item calendárico, por tempo, tudo, e nós temos que respeitar isso. A finalidade da manutenção é manter o quê? A confiabilidade e segurança estabelecidos no projeto inicial por meio de intervenções preventivas e corretivas, executando manutenções periódicas, correções de falhas reportadas, modificações do projeto, exemplo, diretriz de aeronavegabilidade, boletins de serviço, cujos critérios para execução e responsabilidades estão estabelecidos no documento RBAC 43, manutenção preventiva, reconstrução e alteração. Está lá, está escrito. Então, a finalidade da manutenção é isso, manter a confiabilidade e segurança. Tem muita gente que verbaliza segurança, não sabe nem o que é. E eu falo segurança de voo. Deixar bem claro isso aqui. Vocês sempre vão ouvir dessa boca aqui, ó, que tem aí de aviação 40 e tantos anos, mas de investigação e prevenção 36 anos ininterruptos, vocês vão ouvir eu falar segurança de voo. Sempre. Vocês não vão me ouvir falar segurança operacional. Desculpe a franqueza, mais uma vez, porque segurança operacional, se eu falo aqui
senhores, os senhores vieram aqui para assistir hoje a segurança operacional. De quê? Eu pergunto de quê? Segurança operacional de quê? Da internet? Pode ser. Segurança operacional do Banco do Brasil. Segurança operacional da barraquinha de cachorro-quente. Segurança operacional de meio mundo. Agora, a partir do momento que eu falo simplesmente isso, vim aqui para tratar com vocês sobre segurança de voo, como está meu tema, todo mundo sabe que é alguma coisa relacionada à aviação. Sempre foi ligado. Segurança de voo sempre envolveu tudo, gente. Eu estou nisso aí desde 84, sempre envolveu tudo. Sempre envolveu manutenção, grau de handling, tudo isso. E é importante, o quarto princípio filosófico, CIPAE, que eu reputo o seguinte, todas as empresas, nós temos nas empresas assim, escrito, missão, visão, valores. Todas as empresas que a gente vai, tem missão, visão, valores. Que aquilo é para que todo funcionário, todo empregado daquela empresa, tenha isso na massa do sangue. Missão, visão e valores. Eu quero ser o melhor no ano 2023, eu quero isso, quero aquilo. A nossa, na segurança de voo, a nossa missão, visão e valores é a filosofia CIPAE, que são 8 princípios filosóficos somente 8. É simples. E o quarto princípio filosófico diz que a prevenção requer mobilização geral. Como que eu posso ter mobilização geral se eu chego numa live com um público e eu falo segurança operacional? Ninguém. Só quem está ligado à aviação que vai saber o que eu vou falar. Mas quem não é ligado à aviação, jamais vai saber que eu vou falar de aviação. Agora, se eu fosse falar segurança de voo, todo mundo ia associar alguma coisa. Então tá aí o porquê desse nome segurança de voo. E tá aí o porquê. Porque o quarto princípio filosófico diz que a prevenção de acidentes requer mobilização geral. E a gente só vai ter mobilização geral quando a sociedade entender essa palavrinha chamada segurança de voo. Né? O artigo 87 do Código Brasileiro de Aeronáutica é claro. É responsabilidade de todos. Né? Continuando no aspecto de manutenção, peças não homologadas, tudo isso que eu falei, conscientização, as peças têm horas de utilização, tem calendário, é por tempo e etc. Ainda isto não sou eu que estou escrevendo, gente. Eu só estou colocando o que está na mídia, né? Isto é, morte de Ricardo Boechat, falha de manutenção ocasionou a queda do helicóptero, diz a Força Aérea Brasileira, porque é quem investiga, é a autoridade aeronáutica que investiga os acidentes no país. Aí nós vamos no que aconteceu com a queda, né? Então, olha só, a aeronave estava com o TBO do módulo, do compressor, do motor, vencido. Não aeronavegável. Eu acabei de falar, pô, cara, você está falando de peças que tem que respeitar a TBO. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe, ó. Olha aqui como todo mundo sabe. TBO vencido. Pior do que isso ainda. Né? Tudo é pior. Né? A organização de manutenção, o que vem a ser essa organização de manutenção? É a forma que está escrito sutilmente no nosso relatório final. Né? A organização de manutenção, ON. Né? Reinstalou o módulo com o TBO vencido, liberando a aeronave. Por que isso? Simplesmente para ele ter a aprovação da Autoridade da Aviação Civil aqui no Brasil, ele colocou um módulo ok, foi lá um fiscal, ok, está aeronavegável, ele voltou na oficina de manutenção, essa organização, oficina, não devia nem chamar oficina de manutenção, né? Voltou nessa oficina, trocaram e liberou para o voo. Troca de óleo, coisa simples, eu coloquei aqui porque é uma coisa banal. Troca de óleo até do meu carro. De 10 em 10 mil quilômetros tem que ser trocado. Está lá no manual. O engenheiro estudou a vida toda para falar. 10 em 10 mil você tem que trocar essa porcaria do óleo. Eu vou lá religiosamente e troco. É carro. Agora avião, helicóptero,
troca de óleo do motor fora dos intervalos previstos, contrariando o programa de manutenção. Não era homologado para fazer táxi aéreo. É outro tópico. Não era homologado. Quer dizer, a empresa que contratou isso para levar o Ricardo Boechat, eu não acredito em má fé, mas é desconhecimento. Chama o fulaninho, porque é amigo do Beltrano, tal, que tem um helicóptero, leva o Boechat. É táxi aéreo isso? Não. Não era homologado para fazer táxi aéreo. É diferente se tem um conhecimento, entrava no RAB, na página da ANAC, no RAB, vai lá no RAB e vai colocar lá, vou olhar se essa aeronave, ela faz táxi aéreo, não faz, essa empresa, né? Então, é triste. É a primeira vez que aconteceu? Não. É a última vez que aconteceu? Também não. Também não. É triste eu falar isso, né? Já passei de 60 anos e não vou ver o que eu gostaria, né? Aí nós vamos lá no RAB. Entramos lá no RAB da aviação, lá, matrícula da aeronave. Olha só, RQ, Serviço Aéreo Especializado Limitado, aí categoria de registro privada, Serviços Aéreo Especializado Público. Aí vem lá, status da operação. Operação negada para táxi aéreo. Ele não é homologado para táxi aéreo. Que para fazer táxi aéreo, o táxi aéreo tem que fazer 1000 coisas. O piloto tem que ser bem treinado, tem várias exigências. Eu não vou entrar aqui no mérito, porque não é motivo do nosso bate-papo hoje, né? Tem várias exigências, que é diferente de um cara privado. Aí nós botamos um outro anúncio que apareceu no jornal de 2013, né? Que a ANAC autoriza piloto a ser mecânico, se tiver intimidade com o avião. Aí a gente vai lá, isso foi em 2013, gente. Nós estamos falando coisa de 2020, estamos falando coisa de 2019, de vários anos, né? Como eu falei, zero problema. Então ele fala assim, nós estamos falando de manutenção, né? Os problemas que ocorrem, que morre gente. A Agência Nacional de Aviação Civil autorizou pilotos esportistas, agrícolas e de planadores ou motoplanadores a realizarem tarefas de manutenção preventiva das aeronaves, desde que sejam proprietários do avião ou operem ele com frequência. Aí ele fala, segundo diretriz publicada no Diário Oficial de 28 de março, para o piloto assumir o papel de mecânico, precisa ter intimidade, entre aspas, com o avião. Não há norma, porém, critérios técnicos que definem o termo intimidade. Eu não vou entrar nesse mérito, não. Isso é notícia. Eu estou botando notícia aí, que foi em 2013. Né? Eu me estressei demais em 2013 também. Né? Não vou me estressar hoje. Mas isso aqui é um artigo de jornal. Eu, no meu carro, eu levo onde eu compro para trocar o óleo. É simples trocar o óleo? É. Mas eu quero por um mecânico, não eu. Eu sou leigo. De repente eu não vou apertar adequadamente o meu parafuso lá embaixo, no cárter do motor. Eu sou leigo. Eu quero que um cara especializado faça isso. E ele se responsabilize sobre isso. Que se saiu o parafuso lá, vazar todo o motor do óleo do meu carro e fundir o meu motor, eu vou cobrar um motor novo dele. Só que tem acostamento para eu parar. Isso aqui que eu estou colocando para vocês, eu quero que vocês que estão me assistindo, pensem. Vocês que pensem. Eu sou um mero cara aposentado que trabalha com investigação e prevenção. Eu prego prevenção. Tudo quanto é aviação, executiva, agrícola. Acabei de fazer uma formação para 3 empresas só de aviação agrícola, executiva, asa rotativa, tudo isso. Né? Polícia, Forças Armadas, tudo. O que eu quero é isso. Não tem milindre, mimimi. Não. O que eu quero é salvar vidas. Eu não quero é que esteja um cara aqui, que nem essa foto, e morra. Ele tem família, ele tem entes queridos, né? E aí vem um negócio. Também, artigo que eu copiei e coloquei aqui para você. Eu escrevi uma palavra.
é o programa Voe Simples, que foi lançado agora, 7 de outubro. Né? Ele fala assim, o programa também traz iniciativas que auxiliarão o agronegócio e a aviação aeroagrícola, que é a responsável por borrifar produtos sobre as plantações. Se borrifar, pode falar, ele vai passar em cima das plantações, fazendo a pulverização de produtos agrícolas. Quanto à manutenção de aeronaves, olha só, nós estamos falando só disso, peça não autorizada, manutenção. Quanto à manutenção de aeronaves, a ideia é permitir o uso de um auxiliar de mecânico de manutenção sob supervisão remota para a operação aeroagrícola. Isso vai permitir que um mecânico de aviação que esteja mais próximo da aeronave possa prestar os serviços necessários de forma rápida, sem que seja necessário, como é hoje, deslocar um mecânico de um centro de manutenção, o que pode demorar dias ou até semanas. Só isso aqui eu teria um dia para a gente bater papo sobre isso aqui. Né? Mas eu quero que vocês raciocinem. Eu vejo muitas coisas boas para a gente simplificar a aviação civil e a aviação geral. Que é totalmente... Não tem... ela é literalmente abandonada. É o que eu vejo das minhas andanças. Eu não fico no ar-condicionado. Eu fico no meio do campo, nas empresas. Toda semana eu estou viajando. Toda semana. Então, aqui vocês raciocinem. Então, tudo que eu tinha para falar com essa parte de manutenção, esse é um resumo que é atual. É agora, 2020, 8 de outubro de 2020. Que vai ter um auxiliar de mecânico fazendo a manutenção e um cara remoto dando orientação para ele. Então, se vai ser bom, não vai, não sei. Não vou nem avaliar. Daí a gente pega um gancho, né, da manutenção, peças não homologadas, não certificadas. Nós vamos para o táxi aéreo clandestino, que é chamado TACA. A semana passada, eu acredito que o Honorato tem até falado sobre isso também, que é a parte criminal. Né? Meu grande amigo Marcelo Honorato, juiz Marcelo Honorato, um grande amigo meu. Ou o táxi aéreo pirata também. Né? Então tá lá, manchete, isto é, mais barato e com segurança menor, táxi aéreo clandestino cresce em São Paulo. Olha só. Coisa interessante. Mais barato e com segurança menor. Por quê? Porque quem escreve isso também não tem um conhecimento a fundo para até avaliar isso tudo aí, né? Mais barato com segurança menor. O que ele diz com segurança menor? A gente tinha que ver, né? Mas é isso. Táxi aéreo clandestino cresce em São Paulo. Outro. Metade dos táxis aéreos no Brasil são piratas. Isso é grave. E aí, nós temos a frota de helicóptero nossa aqui no Brasil, é a maior do mundo, gente. A maior do mundo. Ela já era a segunda. A primeira era Nova York, a segunda era o Brasil. Né? Estados Unidos e o Brasil. São Paulo ultrapassou. São Paulo ultrapassou. Então, a frota nacional, entre helicópteros, o número é ainda mais alarmante. Até 90% da frota nacional pode estar operando de forma clandestina. Alguém acha que não? Essa é a matéria que saiu. Aí agora, eu vou colocar um videozinho para vocês interessante. Então, ó, o cara fala assim, ó, nós estamos com uma promoção, gente. Uma promoção de lançamento da nossa marca de roupa aqui na Paraíba. E acima de cada R$150 que vocês comprarem em nossas lojas, você ganha um voo de helicóptero. Vai lá no farol do Cabo Branco, pelo litoral, e volta aqui para o centro de convenções. Então é isso. Isso na televisão. Então vamos assistir. A gente estamos com essa promoção aí, lançamento da nossa marca na Paraíba aí, marca de roupa, a marca paraibana. E é acima de R$150 que você adquire de produto na nossa loja. Lá você dá direito a um voo. Esse voo você sai daqui, vai no farol do Cabo Branco, pelo litoral e volta para cá de novo. Do centro de convenções para o centro de convenções de novo.
Vocês viram a matrícula da aeronave, e aí nós vamos olhar aqui no RAB, e aí o Papa Tango Yankee November Fox, privado, serviço aéreo privado, operação negada para táxi aéreo. Todas essas pessoas que estão comprando R$150 em compra na loja desse cidadão aí, estão arriscando, compre R$150 e arrisque sua vida. Vem aqui arriscar sua vida. Por quê? Qual é a formação desse piloto? Qual o treinamento que ele tem? É privada, gente. É triste, é a realidade. A gente vai um pouquinho mais à frente e nós vamos ver esse vídeo. Esse também vai passar da forma do outro. Foi um acidente 4 de dezembro de 2016, que eu também fui lá para investigar. Eles saíram de Osasco e para São Lourenço da Serra, São Paulo, tudo em São Paulo. Era uma noiva, está aí na foto que vocês estão vendo aí. Ela contratou um helicóptero para chegar à cerimônia lá do seu casamento, né? Em um sítio. Então, a bordo estava o piloto, era um Robson 44, tinha um piloto, tinha a noiva lá atrás, o irmão da noiva, e na frente, a fotógrafa do evento, que estava grávida, de uns 6 meses. A fotógrafa do evento. Vocês observam que vocês vão ver aqui, por essa foto mesmo, que o dia estava bonito, estava visual, né? Poucas nuvens, né? Visual. E eles decolaram sem problema nenhum. Mas o local onde eles estavam indo não estava operando em condições visuais, estava mau o tempo, esse sítio. E vocês vão ver, à medida que ele vai voando, vocês vão ver pelas janelas, pelo cockpit e tudo, o tempo ficar péssimo. O cara não enxergar um palmo na frente. Ele está em condições de instrumento real. Eles caíram a 2 quilômetros do local do evento, porque ele foi ciscando, tentando achar. Vocês vão ver que o tempo vai fechar totalmente. Então, no momento que eles estão indo para essa situação de entrar numa condição meteorológica adversa, até a fotógrafa pergunta para ele: vem cá, você conhece o local? Você já foi lá? Você sabe onde está indo? E eles começam a se preocupar, porque eu conheço o local, já fui lá, tal, e continua entrando na condição meteorológica adversa. E até um momento que, quando ele entra em instrumento, o irmão da noiva cai o fone dele e ele começa: misericórdia, senhor, misericórdia. Ele já viu que a situação estava péssima, que ia partir para um acidente. E tem um momento que vocês vão observar que ele não tem visibilidade nenhuma. E ele continua. Até o momento que ele entra no morro. Ele bate e acontece a desgraça toda. Então vamos ver, vocês vão acompanhando cada foto dessa e vocês vão poder observar isso que eu falei.
Vamos lá, pessoal. Essa é a cena. Piloto era homologado para voar instrumento? Não. Aeronave era homologada para voar instrumento? Também não. Isso ocorre direto. Direto. Ele não era homologado. O que ele deveria ter feito? Na hora que viu que a condição meteorológica estava se tornando, deteriorando, retornar. Sinto muito. Não tenho como prosseguir. Eu não sou habilitado a voar instrumento. Mas não, ele vai ciscar e matar todo mundo. Essa é a cena. Triste realidade. Aí nós vamos lá verificar a aeronave. Papá Romeu, Tango, Uniforme November. Olha só o nome do proprietário. Helicóptero Charter Service Brasil, Táxi Aéreo Limitado. O nome. O nome. Aí vem aqui, ó, privada, serviço aéreo privado. Como é que ele não poderia ter um nome desse? Já induz qualquer pessoa. Crente que é um táxi aéreo. Mas não, ela é privada. Operação negada para táxi aéreo. Uma coisa muito grave, gente. Muito. Aí nós vamos lá. Gabriel Diniz. Voo em situação irregular e mais. Veja o que já se sabe sobre o acidente aéreo. É outro. Não era homologado para fazer táxi aéreo. Condições meteorológicas, de novo, adversas. É isso que a gente vê. É isso. É isso aqui, para todo mundo ver. São 36 anos cuidando disso, para não ter isso. Por isso que não podemos ter politicagem na segurança de voo. Não pode. Por isso que as instituições que cuidam da aviação no país não podem ter pessoas sem conhecimento. Aí nós vamos lá no Gabriel Diniz, KLO. Privada, Aeroclube de Alagoas, aeronave de instrução. Privada de instrução. Operação negada para táxi aéreo. Então vejam, essas situações são gravíssimas. Né? Meu ponto de vista, gravíssimas. Porque essas pessoas de operação privada, elas não têm o mesmo treinamento, as mesmas exigências de um táxi aéreo, que é transporte público, assim como a aviação comercial, que é regulada. Tem que ser regulada, bem regulada, para que a gente possa ter prevenção. Os pilotos fazem simulador constantemente, são regulados, instrução, ground school, tem que fazer tudo e etc, etc. A aviação privada não é. Não é. O cara compra ali um avião, faz uma instrução no aeroclube e sai voando. E de repente oferecendo voo, e sem experiência. Aí a ANAC, o que ela fez? Recente. Ela colocou na página dela, eu coloquei aqui a página, Voe Seguro. Aplicativo permite consulta prévia à contratação de táxi aéreo. Então isso foi um passo muito bom dado pela ANAC, que ela colocou isso aqui até do meu celular, esse Voe Seguro. Então quando você baixou esse programa no app, né, simples, né, baixou, você tem isso no teu celular. E aí você vai lá, abre, né, o Voe Seguro, eu estou indo passo a passo com vocês, aí aparece essa página aqui, onde você pesquisa por empresa ou por aeronave. Eu coloquei por aeronave, coloquei aqui, chutei, Papatango Alfa, 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 pesquisar. Na hora que pesquisa, olha lá, Papatango Alfa, 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 não autorizado para táxi aéreo. Pô, não vou contratar essa aeronave, não vou contratar essa empresa. É negado para táxi aéreo. Esse avião eu não vou. Estou entrando numa aeronave, eu já vejo se ela é táxi aéreo ou não. Está lá, táxi aéreo Joãozinho. Opa! Pela autoridade de aviação civil, ele não está autorizado a fazer táxi aéreo. Então isso foi muito bom, um passo muito importante que a ANAC deu para ajudar a sociedade. Só que a sociedade ainda não sabe direito isso. Quem tem mais conhecimento disso é quem está no métier. Nós precisamos divulgar muito. Nós precisamos divulgar muito. Muito. Então vejam, todos esses passos são simples e você... Ou então você entra na página da ANAC e coloca lá,
RAB, ANAC RAB. Você entra, abre uma página, coloca lá o prefixo da aeronave e vai te dar tudo, vai dar o histórico todo. Aqui nesse site, só dá se ele está negado ou não para táxi aéreo. Se você entrar na página da ANAC em RAB ANAC, e colocar o prefixo, te dá tudo, que é o proprietário, se está aeronavegável, tudo. Mas é isso que eu falo, né? São poucas pessoas que têm esse conhecimento. E aí nós vamos lá para o programa Voo Simples de novo. Não fui eu que escrevi, também peguei do que estava aí. E eu quero que vocês analisem. Depois que eu falei de TACA e transporte aéreo pirata, dei essa ideia para vocês, agora eu quero que vocês analisem o que foi lançado agora 7 de outubro. Estão sendo simplificadas ainda as exigências para as empresas de táxi aéreo, equilibrando a regulação de modo adequado ao tamanho de cada empresa. A ideia do governo é permitir que novos operadores de pequeno porte entrem no mercado para que, com um custo mais baixo, prestem serviços de transporte aéreo, aumentando a oferta de mobilidade nas áreas menos atendidas, mantendo sempre a segurança. Eu acho lindo essas pessoas que usam essa palavra indevidamente, sem conhecê-las. Eu acho engraçado. Mas eu quero que vocês analisem aí, vocês que estão assistindo, analisem. Eu só olho e pronto. Analisem. Se do jeito que nós estávamos com regulação, com tudo, táxi aéreo e tal, era isso? Agora sim, com isso vai ficar melhor a segurança. Então, olha, se melhorar, eu vou aplaudir. Então, isso aqui é para vocês pensarem. E vamos terminar com um estudo de caso. Bom, antes desse estudo de caso, eu queria perguntar, eu não sei se o pessoal da audiência conhece um programa chamado Programa MORE. More demais, né? E o que significa MORE? Maintenance on Reliable Engines. Então, Maintenance on Reliable Engines. Ou seja, traduzindo, manutenção em motores confiáveis. Isso foi um programa que foi lançado lá por essa empresa MORE, nos anos 90, mais precisamente 1996, homologado pela FAA nos Estados Unidos, para os motores PT-6, Ou seja, o motor PT-6, que equipa Bandeirante, equipa Caravan, equipa vários aviões aí na aviação civil, motor PT-6, tem esse programa MORE. Né? Mas o fabricante, que é a Pratt & Whitney, quando ele fabricou esse motor, o fabricante fala assim, de 3.600 em 3.600 horas, você tem que fazer um overhaul do seu motor. Uma revisão geral desse motor. A cada 3.600 horas, para o bichinho, desce o motor, vai para a bancada e vai fazer tudo o que tem que fazer. É que nem meu carro. Eu comprei o meu carro em 2015, uma HR-V. 2015, está comigo até agora, né? E diz lá no manual, a cada 10 mil quilômetros você tem que levar na concessionária para fazer a manutenção preventiva. A cada 10 mil, ele troca óleo, 10 em 10 mil, aí 10 mil, 20 mil, 30 mil, cada 10 mil desses, tem uma série de coisas que tem que ser feita. Trocar pastilha de freio, troca as velas, faz um monte de coisa. E até hoje eu estou aí com o meu carro com 85 mil quilômetros rodados, perfeito, nunca tive nada. Por quê? O fabricante fala isso. Tem gente que comprou no mesmo ano que eu, 2015, e o carro está um caco. Por quê? Porque ele pegou, fez a primeira revisão na concessionária e depois falou, não, é muito caro, eu vou fazer na oficina do Zezinho. Só que a oficina do Zezinho bota a peça não homologada, faz o oba-oba, e esse carro dele está um lixo. Na aviação, a comparação é a mesma. Né? Só que
esse programa MOR, o que ele fala? Que você vai fazer o teu overhaul, vai estender o teu overhaul, em vez de você fazer com 3.600, vencer o tempo do seu motor, 3.600, em vez de você fazer o overhaul, ele estende o TBO para 8.000 horas. Pasmem vocês. Ele dobra, mais do que dobra. Então, em vez de você fazer aquela manutenção barra pesada com 3.600, você vai fazer só com 8.000 horas. Esse é o programa MOR. Só que ele é bom? Se você for analisar, foi desde a década de 90. Bom, ele serviu para muita gente, etc., deu tudo certo. Mas o quê? Para as pessoas que faziam a coisa correta. A coisa correta seria, assim, inspeção periódica de boroscopia, da seção quente do motor, inspeção periódica das áreas do compressor, duto de escapamento, teste de ajuste periódico da central elétrica para monitorar o desempenho do motor, uma série de coisas, Será que as pessoas fizeram certo isso? Sei, né? Hoje em dia, eu como investigador, estou investigando vários motores que estão explodindo pelo Brasil afora, que estão no programa MOR. Porque o programa MOR, em vez de você parar o teu motor com 3.600 horas e fazer um overhaul, que custa em torno de uns 250 mil dólares, você paga uns 30 mil dólares e entra no programa MOR, para estender o teu TBO para 8.000 horas. Tá? Então vamos ver um estudo de caso de uma investigação que eu fiz. Essa investigação no meu entender, um incidente gravíssimo. Eu vou ler aqui para vocês a investigação que eu fiz. Então, a aeronave, um PA-31 Tango 1, Cheyenne, falha ou mau funcionamento do motor em voo, despalhetamento interno do motor. A aeronave, um Piper, sob a matrícula tal, apresentou oscilação na pressão de óleo do motor número 2 após a decolagem. Isso táxi aéreo, tá, gente? Com 2 pilotos e 2 passageiros a bordo da aeronave. De acordo com o piloto, a tripulação decidiu retornar ao aeródromo que havia decolado. E durante a aproximação final, ouviram um forte barulho no motor. Então, primeiro, deu oscilação da pressão de óleo. Depois, um forte barulho no motor, efetuando o procedimento direto. Imediatamente, eles efetuaram o procedimento de corte preventivo do motor 2 antes do pouso. E o pouso foi realizado sem anormalidades. Os pilotos eram bem treinados e qualificados. Ao descerem da aeronave, foi constatado um buraco no capô do motor, número 2, proveniente do provável despalhetamento das blades do compressor turbina e disco. Do compressor turbina e disco. Os pilotos estavam com suas habilitações técnicas e certificado médico aeronáutico válidos, possuíam experiência na aeronave e modelo. A aeronave estava com seu certificado de aeronavegabilidade válido, as manutenções realizadas nas datas previstas. Os pilotos e os 2 passageiros saíram sem nenhum ferimento. Confirmamos danos severos no motor número 2, capô do motor, tubo de escapamento do lado esquerdo do referido motor. Vamos ver os dados do motor número 2 danificado, motor direito. Fabricante Pratt Whitney, fabricação 79, um PT6 Alpha 11, time since new, 9.000 horas. Time since overhaul. Ele fez, com 3.600, ele fez um overhaul e entrou no programa MOR, para estender para 8.000 horas. Ele tinha 6.620 horas após o overhaul. A aeronave voou quase 2 vezes o previsto para a TBO. As manutenções desse motor foram realizadas nas datas previstas, de acordo com o programa MOR, homologado pela FAA, que estende o TBO do motor para 8.000 horas. TBO deste motor, 3.600 horas. Este motor foi feito, o TBO, em 14 de outubro de 1992, gente. Com time since new de 3.354 horas. O time between overhauls. 27 anos sem efetuar TBO previsto pelo fabricante. 27 anos. É o caso também do nosso amigo Boechat. Mesma coisa. Boechat também passou por esse problema. Só que ele pagou com a vida. Vamos ver o comandante da aeronave. Esse cara foi bom, porque ele tinha hora, ele era experiente, ele tinha 4.000 horas, só em Cheyenne 1.300, era piloto de linha aérea, e a habilitação dele,
e certificados estavam válidos por possuir experiência na aeronave e no modelo. Dados do motor. Nossa investigação foi realizada no hangar da empresa, onde pudemos constatar visualmente os seguintes danos. Dano severo no motor 2, provável despaletamento das blades do motor, no compressor, turbina e disco. Danos na seção geradora de gases, ruptura. Danos na câmara de combustão, ruptura. Danos no lar de ducto, ruptura. Chip detector foi retirado com muita milimalha, havendo necessidade de fazer uma revisão geral do governador de hélice no governador de sobrevelocidade. Danos severos no capô do motor 2, dano no tubo de escapamento esquerdo do motor 2, possíveis danos ocultos depois da abertura, filtro de combustível não apresentou nenhuma anormalidade. Agora vamos ver a aeronave. Né? Danos no motor. Após nossa investigação, observamos não haver qualquer evidência inicial de que o motor sofreu uma ingestão recente que pudesse contribuir para os danos apresentados. O que seria isso? FOD. Eu verifiquei tudo, não tinha indício nenhum de FOD. Pudemos constatar que ocorreu um despaletamento das blades do compressor turbina disco, que gerou a ruptura de dentro para fora do motor, devido à extensão de TBO para 8.000 horas. 27 anos depois, o despaletamento. Vocês acham que se ele tivesse feito de 3.600 em 3.600 horas, conforme previsto pelo fabricante, pelos engenheiros, essa aeronave teria acontecido o que aconteceu? Eu respondo, não. Não. A Pratt Whitney, ela tem um procedimento, não é dela o programa MOR, tá? O programa MOR não é da Pratt Whitney. A Pratt Whitney tem uma extensão de TBO. Se você pede uma extensão de TBO, ela vai te exigir uma série de coisas, você vai mandar para o fabricante e ele vai estender no máximo 500 horas para você. No máximo. Esse não é. 8.000 horas, gente. Vamos ver o avião. Esse era o avião. Esse é o rombo feito no motor. Graças a Deus, os pilotos não morreram, não pelo acidente, pelo despaletamento, que viram como se fosse estilhaços de uma granada e que poderiam ter matado os pilotos em voo ou o passageiro. Aqui está o buraco. Alguém já viu um buraco desse? Visão geral dos danos no motor 2. Olha aqui. Dano na seção geradora de gás, dano na câmara de combustão, dano no laje ducto do motor 2, rupturas. Espaletamento das blades do compressor. Isso aqui, pra vocês terem uma ideia, é a carenagem do motor. Aqui o motor explodiu, destruiu a carenagem. Aqui, ó, capô do motor 2. Veja. Essa empresa que eu investiguei, eu falei com o proprietário. É preocupante, porque a grande maioria dos táxis aéreos no Brasil que tem PT6 estão no programa MOR. É uma informação importantíssima. Estão no programa MOR. Essa táxi aérea, o diretor dela, eu falei com ele, o dono se sensibilizou, tiraram todos do programa MOR. Todos. Ele não quer mais isso. Isso é conscientização, porque o tal do Brigadeiro Carlos foi lá e falou com os caras. Eu falei com o FAA, representante de FAA aqui no Brasil, e quando a FAA veio aqui na Labasse, eu falei com os representantes da FAA sobre isso. Mandei para eles, eu falei, vocês têm que rever essa posição do programa MOR pelo mundo. Porque uma coisa é você ter um controle efetivo do programa MOR. Outra coisa, como eu falei no início aqui para vocês, nós estamos fazendo manutenção, gente, com caneta. Ah, está feita a boroscopia, está tudo bem. Isso aqui, ó. Só que ele leva vidas. Por isso que eu falei, volto a repetir, nós não podemos ter política na segurança de voo. Não podemos. Na aviação não cabe política. Não cabe. Donos de empresa, todo mundo fala, a segurança de voo aqui é maravilhosa, deslumbrante, você vai ver, a empresa não tem nada de segurança de voo. É uma coisa assim para inglês ver. Literalmente, para inglês ver.
Nós estamos passando um momento hoje, eu estou me estendendo mais um pouquinho, na pandemia, nós estamos vivendo um momento hoje importantíssimo. As aeronaves ficaram paradas tempão, muitas, pelo mundo, sem dinheiro, sem a parte financeira e etc, etc, demitindo pilotos, fazendo um monte de coisa. E a preservação das aeronaves foram feitas como o fabricante determina? Foram feitas a preservação? Porque para fazer a preservação, por exemplo, de um motor 6 meses, um GE, você tem que tirar todo o óleo e colocar óleo de preservação. Isso custa dinheiro. São milhares de dólares. O cara demitindo gente porque não tem dinheiro. Será que estão fazendo tudo isso? Eu estou falando só de motor. Tem pneus, tem a parte pneumática, tem a parte de tudo, pressurização, tudo. E as aeronaves estão voltando a voar agora. E começam a pipocar vários probleminhas, várias panezinhas. Essa é a realidade que nós estamos vivendo hoje, gente. Hoje. Eu voando. E tendo contato com tudo, pilotos, todo mundo, oficinas, tudo. Eu estou pelo Brasil. Eu não fico em ar-condicionado. O ar-condicionado é aqui da minha casa, quando eu tenho que redigir os relatórios para mandar para o mercado. E tudo que eu posso fazer de prevenção, eu faço. Então era isso. Passei o meu tempo. Vocês desculpem, mas nós falamos sobre o uso inapropriado de peças não homologadas na aviação civil. Eu queria ter umas 4 horas para falar hoje, mas... box part e manutenção, falamos tudo isso envolvido. Box part e manutenção. Seriedade, que é isso. E mata. Táxi aéreo clandestino, TACA ou táxi aéreo pirata, que mata, é crime. Né? A movimentação de box part hoje são de bilhões de dólares no mundo. Nós precisamos ter a conscientização do ser humano nisso. Volto a falar, prevenção, gente. Isso é uma frase que eu utilizo não só aqui no Brasil, como no exterior. O pessoal do Equador utiliza, o pessoal no Peru utiliza. Prevenção é pregação. Prevenção é dia a dia. É isso que é prevenção. Não tem outra fórmula mágica. É pregação, é o que eu estou fazendo aqui hoje, e dia a dia. A pessoa está envolvida, comprometida. Não é de... Tem um monte de gente que é de politicagem. Não, eu não estou aqui para politicagem. Eu já passei de 60 anos, estou aqui fazendo o meu dever como cidadão, como profissional de segurança de voo. Prevenção de acidentes aeronáuticos. E falamos no último estudo de casos desse programa MOR, que para mim, eu até brinco, é programa morte, né? Porque se fosse feito conforme manda o figurino, tudo bem. Mas não é. Não é. Hoje em dia é feito na caneta. Então, está explodindo o motor por aí. E, com isso, eu tenho certeza que atingi o meu objetivo, que era que vocês conhecessem esses aspectos básicos de segurança de voo sublinhado, com a finalidade de preservar o quê? Vidas humanas e equipamento. Minha função hoje, nessa 1 hora e pouco, é só isso. Para que todos vocês se conscientizem e a gente possa salvar vidas. Porque cada pessoa que entra numa aeronave é um parente da gente, é nossa família, é isso que eu brigo. Eu tenho minhas filhas voando, eu tenho meus amigos voando, meus netos voando. Eu quero é que entre numa aeronave com segurança, gente. Com segurança. É isso. Essa é a minha filosofia de vida. Tá? Por isso que estamos aí lutando com isso tudo. E para fechar, eu gostaria de deixar uma frase bem simples. Né? Que embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode agora fazer um novo fim. Né? Uma frase de Chico Xavier que eu gosto muito. Né? Qualquer um, eu nunca tive uma ideia, só fazia besteira. Não, você pode fazer a coisa boa a partir de agora. Sou dono de uma oficina mecânica e agora, agora eu vou seguir. Pô. Agora, sei lá dar um start no cara. É isso aí, gente. Era essa a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Está aí meu e-mail, meu Facebook, se algum dia alguém quiser entrar, é só botar Carlos Alberto da Conceição 363, tudo junto em minúsculo. Né? E meu telefone é esse aí, que tem o WhatsApp também. Eu estou à disposição de todos. E mais uma vez, queria agradecer o Brigadeiro Adolfo, que é um grande amigo, atual chefe do CENIPA, que eu tenho uma admiração muito grande. Foi um dos meus alunos na década de 90, então para mim é um orgulho vê-lo à frente do CENIPA hoje. Né? E agradecer o Coronel Trigueiro, que é um parceiro. Eu, quando vou investigar acidentes na região norte do país, sempre
faço contato também com ele, a equipe dele. Eu estou sempre à disposição de todos, não só na região amazônica, que todos esses assuntos que eu falei são inerentes ao Brasil todo, mas muitas dessas coisas é muito mais grave até numa região norte amazônica, onde a fiscalização é praticamente inexistente, né? Então, é isso que eu queria deixar de mensagem para vocês. E meu muito obrigado. Isso aí. Brigadeiro, nós é que agradecemos aí essa brilhante palestra do senhor. E agora, para a gente dar um tempo de tomar um café rápido, beber uma água e preparar as perguntas para o senhor, são dezenas de perguntas aqui apareceram. Vamos dar 10 minutinhos de intervalo para a gente se aprontar para isso. A autorização do Brigadeiro Adolfo está online também. E a gente volta agora em 10 minutos, tá bom? Obrigado, pessoal. Ok. Um grande abraço, Adolfo. Obrigado. Boa noite, retornando. Brigadeiro, mais uma vez, parabéns pela excelente palestra. A primeira pergunta. Brigadeiro, há algum arquivo, registro geral de peças, considerando peças já condenadas, contendo serial number ou time since overhaul, a fim de assegurar ao comprador uma rastreabilidade destas peças? Quem é que falou aí? Quem fez a pergunta? Tem o nome? Não está identificado, Brigadeiro. Não? Bom, quem fez a pergunta aí, eu desconheço de peças condenadas que tenha essa rastreabilidade, né? O que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte, é no momento que você vai adquirir uma peça, você exigir a rastreabilidade dessa peça. Você ter o conhecimento de onde é essa peça, se ela estava num acidente, não estava, a rastreabilidade dela. Mas eu desconheço, de peças condenadas eu desconheço. Eu acredito que não tenhamos isso. Alexandre. Podia responder, mas... Segunda pergunta. Brigadeiro, na aviação geral, é válido o comandante da aeronave acompanhar de perto a manutenção de sua aeronave? Pô, excelente pergunta. Tem nome? Quando tiver nome, você me dá o nome da pessoa? Tem nome aí? Não. Sim, senhor. Vou procurar aqui e já falo para o senhor aí o nome dele. Bom, excelente a pergunta. Isso é uma coisa que eu mesmo vejo nas minhas investigações, que depois que eu investigo, eu acompanho, quando a aeronave tem recuperação, eu acompanho a recuperação da aeronave. Então, isso é um trabalho muito legal. E eu sempre falo, o cara tem que estar em cima da oficina. Ele tem que estar presente. E a grande maioria não está. A grande maioria não está. E muitas vezes são empresários, etc. Tal, então, ele nem delegar, ele delega. Então, ele joga na mão da oficina. Ele, assim, tipo, confia na oficina e joga lá. Então, tem muitas oficinas que você até... eu gosto muito dessa oficina. E eu, no meu entender, não é oficina boa. Então, você precisaria estar dia a dia lá. Em contrapartida, eu tenho outros, até empresários, que, pô, teve dano na aeronave dele e tudo, e ele faz questão de estar presente. Eu encontrar com ele lá na oficina, eu fazer reunião com o dono da oficina, tal, porque eu bato pesado nos caras. Já sabe que eu vou regular, os caras já ficam arisco. É isso aí. Mas é muito boa a pergunta. Tem o nome dele? Foi o senhor William Rodante. Ah, William. O William eu conheci. O William teve num acidente aí que ele teve, mas graças a Deus foi tudo bem, e acompanhou bem também comigo. Obrigado pela pergunta, viu, William? É muito importante. Muito importante mesmo a tua pergunta. Obrigado, viu, William? Prazer te ver a bordo. Próxima pergunta. Boa noite, Brigadeiro. A pergunta é do Carlos Matos, senhor Carlos Matos. Na sua opinião, em relação ao programa Voo Simples, que está sendo implementado pelo governo, a manutenção de aeronaves agrícolas, no qual a ideia é ser assistida remotamente pelo mecânico e um auxiliar local, pode afetar a segurança operacional? Quem é que fez a pergunta? Senhor Carlos Matos. Matos. Carlos Matos. Bom, primeiro, obrigado pela pergunta. O pessoal errou lá no final, né? Segurança operacional, segurança de voo, né? Vou mudar esse nome aí. Então, realmente sim, Carlos Matos. Sim.
no meu entender, afeta. O que eu penso é que esse Voo Simples é um programa que o cara quer melhorar a situação, certo? Mas eu acho que tem que ser ouvidas pessoas com conhecimento de segurança de voo para cada tópico desse. Eu sou bem sincero, do que eu li, com certeza entendido, né? Eu vou ser bem claro, porque, olha, os ditos especialistas em segurança de voo tá cheio, que não sabe nem do que vem segurança de voo. Legislação, do que é, para que serve, não tem noção. É dito especialista, dá até aula e etc. Né? Eu estou falando do pessoal que fez isso na ANAC, consultar pessoas de segurança de voo, pessoas com conhecimento, ok? Para ver se vai influenciar alguma coisa. Chamar as pessoas. Se eu fosse fazer alguma coisa nesse sentido, eu chamaria a aviação agrícola para sentar comigo, segurança de voo, todo mundo para estar numa mesa para a gente pensar. Como que nós vamos fazer? Porque eles têm problemas? Tem. A aviação agrícola tem N problemas. Até a parte financeira, tudo. Tem vários problemas. Mas não é porque, para economizar, então nós vamos arriscar a vida do cara que está voando? Não. Me desculpe, não. Não. Nós temos que achar mecanismo de forma a voar seguro. Seja ela a atividade que for. Então, se a aviação agrícola ela voa em lugares com pistas curtas, pistas de pouso eventual, né? Tudo despreparado, né? Pista de cascalho, pista de terra, pista de tudo que tem direito, né? Você não tem área de escape, é plantação de um lado, plantação do outro, plantação no final da pista. Então tem vários problemas, né? Para a aviação agrícola. Então, a partir do momento que você está longe da sua sede, você está no meio do mato pulverizando fazenda X, e você precisa fazer determinada manutenção lá, eu acredito que você tenha que ter mecânico especializado fazendo. Eu vou além. Né? Então, nós temos que achar um meio de campo disso. Né? Eu, como regulador, falar assim, eu quero isso, um mecânico e um supervisor. Esse é o ideal, mecânico e supervisor. É o mecânico para fazer a sua manutenção, o supervisor para fiscalizar se aquilo lá foi bem feito. Porque tem vários acidentes que eu investigo que a manutenção foi indevida. Então, com o próprio mecânico, às vezes é indevida, imagine com o auxiliar do mecânico, remotamente. No meu entender, é risco. É risco, você vai aumentar o teu risco. Então, é interessante para o empresário aumentar o risco dele perder uma aeronave, e o principal é perder a vida daquele piloto. Então, nós temos que buscar um denominador comum, é isso que eu penso. Nós temos que desregulamentar muita coisa? Sim, temos. Agora, nós temos que pensar 2, 3, 4 mil vezes para desregulamentar o setor da aviação. Quando eu falo aviação, a segurança de voo. Porque nós estamos lidando com vidas. Tem como desregulamentar isso? Pouco imposto disso, daquilo, não sei o quê. Ótimo, nota 10. Agora, aviação, nós temos que pensar 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, porque nós tratamos de vidas. Vidas. Decolou, você não sabe se pousa. Quem aqui me garante que eu vou decolar e vou pousar? Alguém aqui garante isso? Todo voo que eu vou fazer, seja de passageiro, qualquer um, eu não sei se eu vou chegar no meu destino. Alguém tem essa certeza? Tem a gravidade puxando, tem um avião que foi feito pelo homem. Está aí o exemplo, Max, né? 737 Max. Depois de 2 acidentes na vertical lá, né? Teve que ser recertificado e etc. O avião é feito pelo homem. Tem erro de projeto, erro humano, uma série de coisas. Então, não tem nada que garanta você chegar do outro lado, que é uma atividade de risco. Saiu do chão, você não sabe se volta. Essa é a realidade. Agora, se você tiver segurança de voo embutida na sua missão, em tudo que tem direito, as chances de você ter alguma coisa ruim são menores. Confere? Então, vamos brigar para que a gente tenha uma aviação segura, que a gente tenha segurança de voo. É isso, segurança de voo. Então, pode ter certeza que o piloto agrícola e o empresário vão comungar dessa mesma coisa, de ter segurança na hora de uma manutenção ali, no meio do mato. Como que vai ser?
no meu entender, tem que ser por um especialista homologado e etc, 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 e com supervisão. Ok? Essa a minha resposta. Obrigado. Espero ter respondido. Próxima pergunta do senhor Rogério Tadeu. Sim. Antes, era autorizado que um mecânico devidamente habilitado pudesse fazer pequenas manutenções periódicas e preventivas em aeronaves de pequeno porte e de instrução. Agora não mais, sendo que os combalidos aeroclubes brasileiros precisam deslocar suas aeronaves a uma oficina homologada, por vezes distante. Isso, além de aumentar o custo geral, diminui a operacionalidade da aeronave, pois uma revisão de 50 horas de um Paulistinha, por exemplo, é muito simples. Isto não seria um convite a ser usado algum subterfúgio para se esconder horas, com a finalidade de se esticar essa revisão? Roberto Tadeu, né? Sim, senhor. Ô, Roberto, excelente pergunta também, viu, Roberto Tadeu? Eu respondi mais ou menos quando eu estava falando da agrícola. No meu entender, eu nem sabia que não estava podendo mais, como você falou, e realmente é um convite, isso que você está falando, da forma que você expôs, é um convite às pessoas fazerem a coisa errada. Né? É um convite. Até porque não temos fiscalização como deveríamos. Né? Então, assim, é um convite. Agora, o que eu volto a falar da conscientização do dono da aeronave, do proprietário, essas coisas todas, é que no momento que você tenha autorizado, né, como você falou, no passado era autorizado um mecânico habilitado, homologado, a fazer isso. Pô, tá certo, show de bola. É uma aeronave pequena que dá para fazer isso, simples e etc., mas é um mecânico, como você bem falou, habilitado, homologado, tudo que tem direito. Né? Eu iria só além, precisaria ter uma supervisão. Já investiguei acidente, por exemplo, de helicóptero, de um esquilo, que o cara tirou o cíclico, na hora de voltar o cíclico, ele esqueceu, ele teve que fazer uma manutenção, tirou o cíclico. Quando ele voltou o cíclico, ele não pinou, e o cíclico saiu na mão do sujeito, em voo, sem controle do cíclico. Né? Por quê? Falta de supervisão. Se tivéssemos, tem vários, eu podia enumerar aqui o dia todo vários acidentes por falta de supervisão. Então, a gente precisa de supervisão. Né? São duas pessoas, um executando e o outro vendo se aquilo que foi executado foi correto. Quando é erro humano, né? Se dá para fazer, ótimo. Se não dá, né? Eu, como proprietário de uma aeronave, não tenho uma aeronave, mas se eu fosse proprietário de uma aeronave, eu queria que fosse feito tudo na marca. Né? O mecânico habilitado, tudo tem direito. E eu acho que, você me falou que isso não pode mais, eu acho, não sei, a gente tinha que reavaliar. Como eu falei, eu estou numa posição X de regulador, chamaria o pessoal de aeroclube, chamaria mecânicos, tudo, para a gente resolver. Né? Eu acho que só resolve assim. A regulação tem que existir. Tem. Na aviação tem que existir regulação. Não dá para você desburocratizar. Né? Agora cada um faz o que bem entende. São vidas. Né? Obrigado. Espero ter respondido, Roberto Tadeu. Obrigado pela tua pergunta. Excelente. Brigadeiro, infelizmente, por conta do nosso tempo, a gente vai fazer mais uma pergunta. A gente pode encerrar aqui. Vamos continuar. Pergunta do senhor Raiol. Brigadeiro Carlos, boa noite. O senhor tem acompanhado de perto várias situações que interferem na segurança de voo. Gostaria de saber quais as medidas que a ANAC tem feito para coibir esta prática ilícita quanto à violação e manutenção, onde oficinas descumprem protocolos, fazendo uso de bogus parts, já que a agência detém a competência para fiscalizar equipamentos e serviços de manutenção. Triste pergunta, é Raiol, né? Que pergunta, hein, Raiol? Mas o que eu posso te falar é aquilo que eu falei durante a apresentação. A gente tem que trabalhar, infelizmente, tem que trabalhar, é o meu foco, né? Eu não estou preocupado se estão fiscalizando como deveriam ou não. O meu foco o que eu tenho feito é a conscientização de empresários, de dono de empresa. Quando eu vou fazer o trabalho pela McLaren, eu procuro fazer isso. Não é previsto para mim, mas eu faço. Fui chefe de CENIPA, está no meu sangue prevenção. Não adianta, não tem como.
É diferente de um regulador que vai só fazer a regulação e sai fora. Não. Eu vou muito além do que deveria fazer. Então, a conscientização, a gente trabalhar na conscientização das pessoas, hoje, porque prevenção, como eu te falei, é prevenção e é dia a dia. O desconhecimento da área de segurança de voo é enorme no país. Isso é um dos maiores problemas que eu vejo, é a base. É a base. É a educação realmente. O que eu acredito é nisso, que a gente poderia fazer essa parte de prevenção junto a essas pessoas, porque a fiscalização é precária. Nós não temos número suficiente para estar fiscalizando tudo, né? Mas deveria ser mais intensificada a fiscalização. A ANAC, obviamente, a função da ANAC é regular e fiscalizar a aviação civil brasileira, né? Então, está lá nas atribuições dela, é isso. Então, é difícil o número de pessoas que tem para fiscalizar, o número de oficinas que nós temos. Então, se a gente conseguisse trabalhar na educação, né, eu acho que melhoraria. Na formação. Então, a formação, hoje, vamos lá para os aeroclubes, rapidamente. Os aeroclubes, formação em oficinas, tudo. O que é dado de matéria? O que é dado? Não é de matéria, porque está cheio de gente aí dito especialista em segurança de voo e não transmite o que deveria. Mas o que é dado de prevenção de acidentes para essa turma, na base? Nada. Me desculpe, mas nada. Nada na base. Eu tenho alunos provenientes de aeroclube, empresa aérea, de tudo quanto é canto na universidade, desde 96 dando aula na universidade. A realidade é essa. Quando eu era chefe do SERAC 5, nós estávamos fazendo um planejamento, junto com o Brigadeiro Godinho, que era o diretor do DAC, para fazer 3 escolas de aviação no Brasil. 3 escolas de aviação civil no Brasil. Quer dizer, o elemento que quisesse ser piloto civil, ele não iria para aeroclube, ele iria para essas 3 escolas. Essas 3 escolas a gente mobiliaria com aeronaves, com toda a infraestrutura, como se fosse a Academia da Força Aérea, nada mais é que uma cópia de uma coisa que dá super certo, que é a Academia da Força Aérea. É um exemplo, né? A nossa formação militar. Então, padronização de instrutores, manutenção, a formação dos mecânicos, tudo que tem direito. Então, é básico, né? Se a gente tivesse essas 3 escolas, e antes do piloto entrar numa aeronave, ele ter conhecimento de tudo de segurança de voo, de tudo que eu digo, são as normas do sistema do Comando da Aeronáutica que ditam as regras da segurança de voo, né? A NSCA 3-3 fala da gestão da segurança de voo. Ele fala do relatório de prevenção, ele fala da vistoria de segurança de voo, coisa que as pessoas não sabem. Não sabem, em empresas aéreas, em lugar nenhum. Então, nós não temos a base. Então, eu já dei aula para cara com 28 mil horas de voo e falo assim, você colidiu com o urubu, qual a ficha que você tem que preencher? O cara não sabe, você teve um monomotor, qual a ficha de incidente que você tem que preencher? Porque essas pessoas com conhecimento vão ajudar o CENIPA fazer, através dos dados estatísticos, onde ele vai atuar. E as pessoas não fazem, então deixam de fazer. Qual é a maior aviação que colide com pássaro? Aviação agrícola. As aulas que eu dou para os pilotos agrícolas, ninguém sabe da CENIPA 15. Não sabe nem que existe a CENIPA 15. Então a formação é zero. Então, goste ou não goste do que eu estou falando, é mimimi, né? Eu não quero mimimi, eu estou falando da realidade que eu vejo agora, hoje. Então, acabei de dar formação para uns 45, 50 pilotos agrícolas, ninguém sabia. Ninguém nunca preencheu uma CENIPA 15. Ninguém nunca preencheu um REUPREV. Então, é a base, gente, é a base. Infelizmente, a educação. Então, fica difícil. A fiscalização é praticamente inexistente, é o que eu falo. Qual a fiscalização que você tem no norte do país, Amazônia? Me desculpe, quantos fiscais da aviação civil vão estar lá em oficinas, táxi aéreo, etc., pistas homologadas, não homologadas, é inexistente para o universo que é, para o país continental que nós somos. Eu digo, pela andança que eu estou, toda semana eu estou viajando. Toda semana. É só perguntar aqui para minha esposa. Toda semana eu viajo, investigando acidente e incidente.
Eu sou a pessoa que mais investigou acidente e incidente na história aqui no país. Não tem. Eu chego a investigar 80, às vezes num ano. Então, e faço prevenção. Como eu falei, a carta do aeródromo de Recife está errada. Eu já comuniquei a Infraero, já comuniquei a todo mundo que tinha direito. Todos que precisavam saber. Se foi feita alguma coisa, eu não sei. Um ano depois eu vi que não tinha sido feito nada. Mas eu comuniquei. Eu faço minha parte. Então, infelizmente, essa é a realidade que nós atravessamos. Se quiser saber a realidade algum dia, com palestras comigo, é isso. É preto no branco. Eu não vou estar indo fazer palestra para alisar ninguém. E se alguém tiver qualquer dúvida do que eu estou falando, é só me acompanhar nas minhas investigações durante a semana que eu faço. É só vir do meu lado. Nós vamos nas oficinas, nós vamos em avião acidentado que morreu o cara, nós vamos no motor que explodiu, nós vamos no meio do mato, nós vamos em tudo quanto é canto. Eu não estou em ar-condicionado. Eu estou no campo, como estão todos os investigadores dos Seripas, dos 7 Seripas. No meio do mato, aí, investigando, correndo atrás, como esse evento maravilhoso que eles estão fazendo. E que hoje, preto no branco, se você for ver o decreto que nós temos, quem é que é responsável por fazer prevenção no país? Então procurem saber. Né? Mas nós continuamos aí, todos continuam firmes. Brigadeiro Adolfo, que é o chefe do Seripa, todo o efetivo dele, todos os garotos do Seripa, todos os oficiais do Seripa, todos os graduados do Seripa, todo mundo envolvido. Isso eu vejo em todos eles, porque eu investigo acidente em todas essas áreas dos Seripas, né? No Brasil todo. Então é isso, eu acho que a gente tem que, eu falo literalmente, eu faço minha parte. Eu faço. É uma gotinha no oceano, não é nem gota, né? Menos do que conta a gota, né? Mas eu me sinto realizado porque eu procuro fazer a prevenção, seja onde for, com o convite da Latam, por exemplo, para dar aula. Eu fui chamado na Latam para falar sobre problema de plano de emergência deles, ground handling. Eu falo a realidade. Eu não vou lá para falar, para alisar ninguém, não. Eu falo a realidade. Goste ou não goste, eu estou sendo sincero. E ser sincero, muitas vezes as pessoas não gostam. Né? Essa é a realidade. Sinceridade é uma coisa danada, né? É isso. Eu sou transparente e verdadeiro com tudo aquilo que eu enxergo que nós poderíamos melhorar. E brigo para a gente tentar melhorar. Com palestra, com bate-papo, seja o que for. Mas é isso aí, eu acho que eu ultrapassei pra caramba, né, gente? Então eu peço 1000 desculpas aí. E obrigado pela pergunta aí, mas não vejo muita fiscalização em nada, não. Obrigado, Brigadeiro Carlos. Encerramos aqui com as perguntas. Finalizado o segundo dia do primeiro webinário de segurança de voo da Amazônia, ressaltamos que a apresentação do Brigadeiro Carlos ficará disponível no canal do YouTube do Seripa 7. Com a palavra, o Tenente Coronel Viador Trigueiro, chefe do Seripa 7, para o encerramento do evento. Bem, senhores, estamos aqui há mais de 2 horas já falando sobre prevenção. O assunto é realmente inesgotável, né? Se a gente começar a falar aqui sobre acidentes aéreos e a prevenção, a gente passa dias aqui. Né? Infelizmente, a gente não tem esse dia todo. E agradecer demais a palestra do Brigadeiro Carlos, né, que falou para a gente sobre conscientização, sobre peças não aprovadas, sobre manutenção clandestina. Eu acho que todos nós conseguimos colocar um tijolinho na segurança do transporte aéreo, seja ele privado, comercial, táxi aéreo, aerodesportivo. Isso é importante para todos nós, esse tijolinho aí. Queria agradecer a vocês que estão presentes aí, passamos de 150 pessoas online hoje, foi extremamente produtivo, apesar de longo. Gostaria de convidar a todos também para a próxima segunda-feira, dia 30, será a nossa última palestra sobre a importância do uso do ELT, né, a baliza de emergência, para facilitar os resgates em acidentes aéreos em região de selva, região amazônica. Será proferida pelo suboficial Mauri, também tem mais de 30 anos na atividade SAR,
de investigação de acidentes aeronáuticos no Brasil. Vai ser interessantíssimo a última palestra. Além disso, gostaria de agradecer o apoio irrestrito do CENIPA, com o brigadeiro Adolfo, Coronel Prado, vice-chefe, nos deram total apoio e liberdade para debater sobre esses assuntos. Obrigado, brigadeiro Adolfo, Coronel Prado e a todos os demais chefes de divisão do CENIPA. Brigadeiro Carlos, mais alguma coisa, alguma consideração final que o senhor queira falar? Sim, bom, em primeiro lugar eu gostaria de agradecer a acolhida de sempre, né? O brigadeiro Adolfo, que é um amigo de longa data, Coronel Prado, então muito obrigado a vocês por essa oportunidade da gente poder bater um papo, dizer que eu estou sempre às ordens de vocês, à disposição de vocês, para tudo que vocês precisarem, eu estou à disposição. Obrigado mais uma vez por esse convite, de poder participar aqui com vocês, ao Coronel Trigueiro, toda a equipe do Seripa 7. Eu sinto muitas saudades da minha época aí, viu, Adolfo? Muitas saudades mesmo. A gente veste literalmente essa camisa da prevenção e dizer que eu estou à inteira disposição de todos que ficaram esse tempo todo aqui com a gente, assistindo. Deixar claro que tudo aqui que eu falei não tem intenção nenhuma de fazer nenhum comentário de demérito para ninguém, para nada, nenhuma organização, nada. Simplesmente passar uma realidade que eu vejo e que a gente pode melhorar. Como eu sempre fiz, eu sempre me botei à disposição, não só do CENIPA, como da ANAC, de todos, para debater qualquer coisa, sempre me coloquei à disposição pelo conhecimento que a vida me proporcionou, né, nesses 40 e tantos anos, nesses 36 anos de investigação e prevenção, a vida me proporcionou esse conhecimento. Então, eu quero deixar bem claro que isso que eu faço é de coração para que nós possamos preservar vidas humanas e equipamentos. É isso, mais nada, não tem nenhuma outra intenção a não ser essa,